E eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Marcos, no capítulo 5. Se você trouxe sua Bíblia, abra aí. E nós vamos compartilhar algo muito interessante aqui da Palavra de Deus, que tem a ver com o que aconteceu aqui ontem à noite. Ontem à noite, o culto foi muito abençoado, mas no final, o Senhor conduziu para que a gente tivesse aqui uma oração específica, por cura. Quem estava aqui viu, e eu creio já que pessoas vão ter testemunhos, se já não esteve ontem, de curas que realmente aconteceu naquela noite de ontem. E como hoje vai acontecer, assim eu creio, em nome de Jesus. A partir do versículo 21 de Marcos 5, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Aí do versículo 25 até o versículo 34, acontece algo no meio do caminho. Quem conhece um pouquinho dessa história sabe, que diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Jesus já sabia até que era do sexo feminino. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Aí continua a nossa história do Jairo. Falava ele ainda, Jesus ainda estava proferindo as palavras para a mulher, alguém já chegou, penso eu, gritando, da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem? Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Pensa na palavra que todo mundo quer ouvir no velório, né? Não está morta, não, está dormindo. E riam-se dele. Foi tão escandaloso aquilo que o choro se transformou em riso na hora. Esse cara vem contar uma piada no meio do velório. Que coisa chata. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Amém. Você pode fechar seus olhos mais um minuto? E você podia orar a Deus e pedir a Ele que falasse ao seu coração? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração, suplicando, ó Pai, que a Tua palavra, que já é viva, que eu tenho certeza que já falou para muitos aqui, Pai, mas eu te peço, Pai, encarecidamente e humildemente, Pai, mais uma vez usa Teu servo para ser boca do Senhor neste lugar aqui nessa noite, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história, como eu disse no começo, é uma história de cura. É a história do Jairo, que muitos conhecem. Jairo, o chefe da sinagoga. Um camarada que era tido como um dos altos da cidade. Ele fazia parte daqueles anciãos que se reuniam ali no templo, né, de Cafarnaum, onde inclusive Jesus frequentava. E esse Jairo teve essa atitude aqui. Quando Jesus chegou na cidade, sua filha estava à morte, ou talvez já até morta, e ele correu até Jesus pedindo o socorro, pedindo auxílio. E eu vendo esse texto, muitas vezes eu lembro de você e de mim, que corremos até Jesus, que às vezes corremos até este lugar, pedindo auxílio, pedindo uma cura, pedindo uma ajuda, pedindo alguma coisa ao Senhor para livrar daquilo que nos atormenta, da mesma forma que Jairo fez. E eu parei sobre esse texto agora um mês e pouco atrás, quando a gente estava lá em Vitória, fazendo uma série que se chamava Grandes Encontros com Jesus. Jesus se encontrou com algumas pessoas e aconteceu algo maravilhoso. E eu gosto de falar que talvez as maiores mensagens que Jesus pregou nesta terra, enquanto ele caminhou aqui durante 3 anos de ministério, foi para uma pessoa. Os grandes exemplos, as grandes palavras foram dados para uma pessoa, e não para uma multidão. E como aqui, neste encontro maravilhoso de Jesus com este homem, com Jairo. E aí eu queria nessa noite, tirar aqui alguns detalhes dessa história que é tão conhecida, mas que pode ainda nos ensinar nessa noite, que é noite de oração, que a gente precisa de aprender com um homem que foi até Jesus, e aconteceu várias coisas estranhas, esquisitas, meio que tudo deu errado para ele, mas no final tudo deu certo, ele conseguiu o que ele queria, a filha dele ficou viva e muito viva, andando, comendo. Esse foi o final da história, se podemos dizer assim. Mas para chegar neste final da história, aconteceu algumas coisas. E muitas vezes comigo e com você é assim. A gente não tem um final feliz, a gente não chega ao fim da história com a cura, com a libertação, com alguma coisa boa, porque talvez, a gente não siga alguns detalhes simples que o Jairo aqui seguiu, e que se a gente aprender com ele, pode nos ajudar a melhorar. Pode ser que o nosso final vai ser muito diferente, se a gente olhar para o Jairo e falar: Jairo, você fez desse jeito, né? Então é assim que dá certo, é assim que eu vou ter a minha vitória. Então eu queria nessa noite trazer apenas 3 atitudes que Jairo teve aqui, nesse texto, mas que fez com que tudo acontecesse, e que chegou a cura da filha dele, a cura dessa criança de apenas 12 anos. É a primeira atitude dele. Aliás, antes da primeira atitude, tem algo muito interessante nesse texto, que eu chamei aqui de um pré-encontro. Antes do Jairo se encontrar com Jesus, teve um pré-encontro, algo que acontece antes do encontro, efetivamente, e que está aí no versículo 21, quando diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ali grande multidão. Afluiu para ali grande multidão. De onde que Jesus estava vindo? Vocês se lembram? Jesus estava vindo lá do Gadareno, lá de Gadara, que ele atravessou, foi lá, expulsou o demônio de um Gadareno, e aí os demônios foram para os porcos caíram no precipício, ele deu um prejuízo danado aos porqueiros, e o que eles fizeram lá? Expulsaram Jesus da cidade. Se você voltar aí, você está no versículo 21, se você ver o versículo 17 do capítulo 5, que é a história anterior, fala assim: e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ficou bonito na Bíblia assim, né? Rogaram que retirasse da terra deles. Pensa como é que foi isso. Eles expulsaram Jesus dali. Eles tiraram Jesus dali. Sai daqui, some. Você não é bem-vindo aqui. Nós não te queremos aqui. E aí o que acontece? Ele atravessa, o mar e chega lá do outro lado, e acontece o quê? Aflui para ele grande multidão. Aflui para junto dele pessoas querendo estar perto, querendo tocar-lhe, querendo ouvir-lhe, querendo compartilhar da presença dele. Olha que interessante. O que isso traz para a sua mente? Sabe o que trouxe para a minha? Trouxe o seguinte: Cristo foi expulso pelos gadarenos, eles queriam livrar dele, mas quando ele chegou do outro lado, eles o receberam com afeto. Ou seja,
Se alguns não querem receber a graça de Jesus, o amor de Jesus, a presença de Jesus, tem outros que querem. Tem outros que vão querer e muito. Leva isso para a sua vida. Às vezes você está insistindo, você está tentando, está, sei lá, com alguém, com alguma pessoa, com um local, com uma repartição, um lugar, querendo enfiar Jesus goela abaixo de alguém. Basta atravessar a rua, basta mudar o olhar, basta mudar de lado, que tem pessoas querendo Jesus, sedentas por Jesus, querendo tocar nele, querendo ser abençoado por ele. E nós muitas vezes ficamos do lado de Gadara, onde as pessoas estão rejeitando. Então, isso aqui saltou meus olhos e eu queria compartilhar com vocês. Sempre há pessoas que querem aceitar Jesus, que querem ter a presença de Jesus. Então, vamos lá. 3 atitudes que aprendemos aqui com Jairo para chegar no final, nessa bênção que foi a cura da filha dele. A primeira, humildade. Humildade. Como esse camarada demonstrou uma humildade tremenda naquela época. Por quê? Como eu disse no começo, ele era um ancião que se assentava com os sábios, com os estudiosos da lei, né? No versículo, no próprio 21, aí depois desce, no 22, fala assim: eis que chega a ele um dos principais da sinagoga. Ele era um dos dirigentes da sinagoga. Ele não era qualquer coisa, ele era um camarada que as pessoas iam até ele para pedir as coisas. As pessoas que marcavam hora com ele, as pessoas que queriam falar com ele, ele não queria falar com ninguém. Ele não tinha que marcar hora com ninguém. Ele não tinha que suplicar para ninguém atendê-lo. Ele era um principal da sinagoga. E aí no versículo 22 diz assim: eis que um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, fez o quê? Prostra-se a seus pés e insistentemente lhe suplica. Ele se prostra. Ele se coloca inferior a Jesus. Ele se joga no chão. Ou seja, ele se humilha diante de Jesus. E aí, gente, eu fico pensando, primeiro que existe uma deturpação de que é ser humilde. Muitos, por muito tempo, passaram a vida inteira pensando que humilde é ser pobre, né? Nossa, a pessoa é tão humilde, o quê? Não tem nada. Ela carece de tudo, ela é humilde. Não tem nada a ver com isso. Existem pobres extremamente arrogantes, como existem ricos extremamente humildes. Não está no valor, não está no que você tem. Humildade está muito acima disso. Humildade é uma daquelas coisas que está fora de moda. Não sei se você já percebeu. Hoje pais não ensinam para os seus filhos a serem humildes. Você não chega e fala: meu filho, você tem que ser humilde. Minha filha, seja humilde. Na escola não se fala que tem que ser humilde. Em cursinhos que você paga, ninguém te ensina como ser humilde. Muito pelo contrário. Se der para chegar na frente, você chega. Se der para passar por cima do outro, você passa. Meu filho, se alguém coisar, você dá um cascudo nele, você fica por cima, você isso, você aquilo. Todas as instruções é para ser soberbo. É para estar na frente, sabe? E nunca a humildade. Para ser sincero, eu acho que o cristianismo ainda é um dos poucos lugares que se ensina a humildade. Ser humilde, sabe? E por que isso? Porque a palavra de Deus mostra que Deus olha para os humildes e sorri. Deus aprecia muito. Ele fala que os humildes, inclusive, é o reino de Deus, é deles, é do modelo de reino de Deus. Quem é humilde, está assim, com o reino de Deus. Está no nível que precisa de estar. Sabe, humilde não é sem dinheiro, não é ser pobre. É o contrário de quê? De ser arrogante, de ser presunçoso, de ser pretensioso, de ser vaidoso. Isso é ser humilde. É o contrário disso. E a palavra de Deus está recheada de textos que dizem, como lá em Provérbios 29, que fala assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quando fala lá em Lucas 1,52, fala assim: derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. E Pedro, 1 Pedro 5,5, fala assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, os humildes concede a sua graça. Isso é a forma que Deus vê os humildes, né? E as bem-aventuranças, como eu citei no começo,
lá quando Jesus fala assim, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E não será não, é hoje. O reino de Deus que você vive aqui na terra também, que somos cidadãos dessa terra, mas somos cidadãos do céu. Começa aqui, e é dos humildes. É dos humildes. E esse camarada, ele é tão humilde, que ele vem e fala assim, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ele não tinha nem aquela atitude que logo antes a gente viu aí do aquele centurião, que falou assim, Senhor, não precisa ir lá em casa não. Eu sei que seu poder, só com uma palavra, só pode ir lá, né, mandar, quando eu chegar lá em casa, minha filha já vai estar curada. O meu criado, né, o meu funcionário, ele não possuía talvez essa fé, né, ou pelo menos o pensamento que o centurião tinha. Ele pediu que Cristo apenas, né, fosse com ele, acompanhasse, chegasse lá e colocasse as mãos. E aí o que me chama a atenção aqui? Uma fé sólida, uma fé forte, igual a do centurião, que Jesus falou assim, nunca vi fé como esta. Ela é atendida, ela é aplaudida nos céus, mas uma fé também fraca, simples, singela, como a do Jairo, não será rejeitada por Deus, não será rejeitada. Então, meus irmãos, não é a soberba, não é achar que pode, é na bravata, no grito, não, é com humildade, é prostrando-se. O Senhor vê o nosso coração e Ele ouve aos humildes. Quem tem um espírito humilde, é muito fácil você conhecer quem tem um espírito humilde. Existem algumas palavras mágicas que uma pessoa humilde de vez em quando solta. Se você ouvir alguém falando assim, não sei, pode me ensinar? Opa, tem um humilde por aí. Se você ouvir alguém falando assim, errei, me perdoa, não sou digno, isso são palavras chaves que saem da boca de humildes. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Sabe outra que eu gosto muito? A glória é toda de Deus. Isso são palavras que saem da boca de humildes de coração. Amém? Mas o Jairo, ele tem mais uma característica muito interessante, que essa, eu acho que foi assim a chave do negócio aqui, que é a paciência. Paciência. Sabe, a Bíblia, a gente costuma falar muito da paciência de Jó, né? As pessoas brincam, nossa, você tem uma paciência de Jó. Eu acho que se dá para falar também, você tem a paciência de Jairo. Porque Jairo, o que ele conseguiu fazer? Olha que coisa. O camarada chega, né, fala para Jesus, minha filha está à morte. Os 3 evangelistas falaram desse milagre, né? Tanto Mateus falou, Marcos falou e Lucas falou, né? Só João que não falou. E é interessante que Lucas ainda fala assim, a minha menina está à morte. Agora aqui em Marcos fala assim, em Mateus já fala assim, minha filha faleceu agora mesmo. Lá em Mateus já diz que ele falou que a minha filha faleceu. Pensa o desespero desse pai. Deixou a menina ou morta, ou quase morta, ou praticamente morta, para correr atrás da solução do médico, de quem poderia resolver, de quem poderia fazer um milagre. Aí ele chega, se joga no chão, se humilha, e aí o Senhor vira e fala, ok, vamos lá, ao alívio, ele vai lá comigo, ele vai me acompanhar, é caminhando, todo mundo junto, vamos embora, aquela multidão, e ele provavelmente, na frente, dá licença, anda, dá licença, por quê? Para chegar rápido. De repente, o que acontece? Alguém toca em Jesus, de repente Jesus para, todo mundo bate em Jesus, porque, né, todo mundo andando, ele parou, olhou para trás e começou essa história, quem me tocou? Os discípulos ficam meio nervosos, Senhor, todo mundo espremendo aí, como o Senhor pergunta, quem tocou? Como assim? Né? Fosse os nossos jovens, hello, como assim, Jesus? Alguém te tocou? Eu vi que saiu de mim poder, e aí vai. E o Jairo? Pensa no Jairo ouvindo essa conversa, com a filha lá, morta, quase morta, e ele do lado. E o interessante é que os 3 evangelistas, contaram a mesma história, que eles estavam caminhando, aconteceu esse episódio da mulher, eles pararam, teve tudo isso e eles continuaram. Os 3 falaram isso. Nenhum dos 3 falaram que Jairo falou uma palavra.
Nenhum dos três disseram assim. E Jairo disse: Jesus, dá para andar depressa? Gente, rapidinho aí, vamos lá. O apelo é rápido, não vamos ficar demorando no apelo não. Quem que tocou? Apresenta logo aqui. Não. Jairo, calado. E eu tenho lá comigo a minha ideia, por que ele ficou calado? Porque quando essa mulher falou que havia quantos anos que ela tinha aquela enfermidade? 12 anos. 12 anos essa mulher vinha morrendo, perdendo vida, sem vida, perdendo o cerne da vida, que é o sangue. E ele pensou: minha filha tem 12 anos. Se essa mulher que tinha 12 anos, que estava perdendo vida, o Senhor curou, não é à toa, minha menina tem 12 anos, e ela perdeu a vida, esse mesmo Jesus vai ressuscitá-la. Ele creu nisso, é muita coincidência, sabe? 12 anos da criança e 12 anos dessa mulher sofrendo. Isso aí eu acho que foi a chave que Deus usou para Jairo ficar tranquilo, para Jairo ver o que estava acontecendo com aquela pessoa e falar: isso pode acontecer comigo. E é aí que eu quero falar com você. Nós muitas vezes não temos paciência. Nós não temos paciência nem para ver o que Deus tem feito com os outros, nem para visitar uma pessoa no hospital, nem para visitar alguém que está sofrendo alguma coisa, que poderíamos pensar assim: eu vou lá ver, porque um dia eu posso passar por isso, eu quero ter a força. Só que nós somos impacientes. Nós somos a geração que temos que mais tomar cuidado com a falta de paciência com Deus. Por quê? Porque nós somos da geração online. Nós somos da geração que você manda um WhatsApp para a pessoa, e se não aparecer aqueles dois negocinhos azul lá, você fica olhando. Dá vontade de pegar um outro telefone e ligar, né? Dá para olhar aí o negócio que eu te mandei, que esse trem não fica azul? Sabe? A gente entra no elevador, meus irmãos. Eu sou assim, não sei se você é. Você aperta o, 10º andar, você aperta o 10 e fica assim. É ruim, hein? São 5 segundos para a porta fechar. É uma eternidade. Você fica apertando aquele negócio lá para a porta fechar. São 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou a porta. Mas não, demora muito. Nós não temos paciência para esperar 5 segundos. E a gente quer esperar Deus fazer algo que Ele pode demorar 1 ano. Demorar é a forma de dizer, durar 1 ano, durar 10 anos, quem sabe durar 20 anos. O tempo é de Deus, meus irmãos. Essa forma cronológica de contar tempo aqui é nossa. Deus é outro modelo. Para Deus como é que é? Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. É assim que é Deus. E eu e você ficamos querendo colocar no nosso relógio: Senhor, já passou 10 minutos. O que é 10 minutos para Deus? Sabe lá se Deus tem esse tempo que nós? É claro que não. E Ele sabe de toda a história. Ele sabe o tempo, inclusive, que você vai durar aqui neste mundo que Ele te colocou. Que dura 40 anos, uns duram 70, outros duram 80, outros duram 108 anos. Um dia desse eu vi uma pessoa que faleceu com 108 anos. O que é isso para Deus? Talvez seja nós olhando para um formigueiro, né? Essa aqui vai morrer, essa aqui e tal. É Deus olhando para nós, a gente brigando com esse tempo, sem paciência, meus irmãos. Vamos aprender com Jairo, que o tempo é de Deus. Se Ele parou é porque é para parar, e muitas vezes Ele usa as coisas para nos parar. Eu vejo isso direto. A coisa está num lufa-lufa, está numa tal maneira, sua vida, que Deus usa algo, que às vezes dói em você, mas que é para te parar, Sabe, quantas pessoas falam assim: se eu não tivesse nessa cama aqui, eu não teria composto essa música, eu não teria pintado esse quadro, eu não teria, quem sabe, escrito esse livro, se eu não tivesse tido esse acidente no percurso. Por quê? Deus já sabia disso há muito tempo. Ele sabia que precisava de uma paradinha, para sua fé ser renovada, para você ver Ele fazendo algo, para você ver Ele atuando na vida de outra pessoa, atingido a vida de alguém, e você falar assim: Deus, eu vou esperar no Senhor, eu vou esperar a minha vez, vai chegar a minha vez, com paciência. E o salmista, tem um salmista que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Um salmista escrevendo que esperou com paciência, naquela época as coisas já eram tudo, né, em modo bem devagar. Você imagina hoje em dia como nós precisamos
dessa paciência. Você ver Deus operando na vida de outro vai fortalecer a sua fé para quando chegar a má notícia na sua vida, na sua casa. E por último, para a gente terminar, nós temos que aprender com Jairo, ser humildes, temos que aprender com Jairo, ser pacientes, mas por fim, temos que aprender com Jairo a confiar em Deus, confiar. Sabe, a palavra confiar, ela já tem dentro dela algo que a gente tem que aprender. A confiança, ela é dada em algo que é digno de ser confiável, algo que já provou que é confiável. Sabe, eu gosto muito do exemplo da cadeira. Talvez quando você chegou aqui, eu não lembro de ter ninguém apalpando a cadeira, fazendo a forcinha para ver se ia poder assentar-se na cadeira. Não, você chegou e fez o quê? Se assentou. Por quê? Você confiou que essa cadeira foi feita para você sentar, para um ser humano se assentar. Isso é confiança em algo que já provou que é confiável. E Jairo aqui nesse momento, ele ainda não tinha essa garantia toda como nós temos. Eu e você sabemos de tudo que Deus fez, nós temos as escrituras, está aqui, ó. No final ainda fala assim, porém, tantas outras coisas que Cristo fez, que Ele falou enquanto andou por esse mundo. Mas estas, porém, foram escritas para que creiam que Ele é o Filho de Deus. Nós temos toda essa história de Jesus. Coisas que Ele fez enquanto andou aqui. Jairo não. Era um homem que diziam que fazia milagre, que estava alvoroçando ali aquela região, e ele fez o quê? Confiou. Se Jairo confiou, se ele creu, quando chegaram com a má notícia, falou, por que você está importunando o mestre aí? Sua filha já está morta. E aí, o que Jesus falou? Lá no versículo 35, Jesus disse assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem prestar atenção no que eles falavam, disse assim, não temas, crê somente. Crê somente. Essa frase, não temas, crê somente, ela tem que ecoar todos os dias da nossa vida. Sempre que alguém chegar com a má notícia e falar assim, vem cá, por que você ainda está aí atrás desse Deus? Por que você ainda crê no seu Deus? Não temas, crê somente. Crê somente. Sabe, porque o natural, gente, isso não é só de Jairo, não. O natural, meu, pastor Henrique, irmã Marlene, qualquer um de nós, o normal, na hora que vem aquela notícia definitiva, quando fala assim, aquele negócio não deu certo. O proprietário lá falou que não vai te vender aquele apartamento. O que a gente faz? Senhor, é a tua vontade, né? Que bom, eu tentei, mas vamos aceitar, porque eu creio que essa é a melhor. Não é assim? A gente vai e pensa assim, que tem que aceitar, que acabou mesmo. Nossa, puxa, morreu mesmo. Mas desculpas, Jesus. Então, pode continuar seu caminho, que eu vou lá enterrar minha filha. Crê somente, não faz mais nada, somente creia. E aí foi o que ele fez. Ele não deu ouvido ao que a gente faz direto, ouvir o que a cachorrada fala. O pastor Sábio gosta muito desse exemplo, ele é muito pertinente. Você passando e os cachorros latindo, e tem gente que para ficar vendo os cachorros latirem, ou para latir junto com eles. Crê somente. Jesus está mandando você crer somente. Crê somente. A fé é o único remédio contra o luto, contra o medo. Em qualquer momento, continue confiando em Cristo e dependendo dele, e ele fará o que é melhor para você. Isso aí é garantido. Não importa o diagnóstico, meu irmão. Quantas histórias a gente encontra de diagnósticos terríveis. O diagnóstico dá vontade de nem ler, dá vontade de nem ouvir. Meu irmão, a última palavra é de Deus. Temos que lembrar disso, não adianta. Seja lá qual diagnóstico que for, se não for diagnóstico de Deus, crê somente. Crê somente, continua crendo, porque pode acontecer isso aqui, que aconteceu com Jairo. Ele não deu ouvido ao que falaram, e talvez o seu problema nessa noite, você veio aqui só para ouvir isso. Eu estou dando muito ouvido às conversas, a palavras, a diagnósticos que não são de Deus, que são de pessoas, são de parentes, são de médicos, são de qualquer outra pessoa, mas não são de Deus. Então, uma palavra para a sua vida nessa noite. Crê somente, meu irmão. Crê somente. Para de ouvir tudo isso que você tem ouvido. E para concluir,
Jesus mostra como Deus vê a morte. Olha que interessante. Não sei se vocês observaram no versículo 39, diz assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis nesse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Gente, para Deus, eu não falei que o tempo dele é diferente do nosso? As situações também são totalmente diferentes. Nós não podemos comparar a forma que a gente vê as coisas com a forma que Deus vê. A gente vê um morto, Deus vê uma pessoa dormindo. Não estou aqui falando sobre a teologia do sono, de nada disso, não, de forma nenhuma, né? Tem aquela doutrina do sono, que as pessoas dormem, não, é literalmente mesmo. Para Deus é a mesma coisa, está morto ou está dormindo, de tão simples que é para Ele, de tão simples, e a gente fica se escabelando, sabe? Então, um primeiro detalhe aqui, para a gente terminar, Jesus mostra como Deus vê alguém que está morto, como uma pessoa que está simplesmente dormindo. E em segundo lugar, eu gosto muito disso aqui, nem Jesus gosta de ficar perto de gente que não tem fé, nem Jesus gosta de gente sem fé. Vocês podem ver que ele no versículo 40, ele mandou todos que riram sair. Sai, vocês não estão acreditando, não vai ajudar em nada. Eu não quero ficar perto de gente que acha que é um deboche eu falar que essa criança dorme. E aí tirou todo mundo e entrou com ele só o Jairo e os discípulos. Serve de lição para nós. É bom evitar quem não acredita em Deus, ou até aqueles que zombam da sua fé ou do seu Deus. Tem gente que zomba e você fica ali convidando para estar junto, sai junto, anda junto. Não, afasta. Jesus nos deu o exemplo maior aqui. Por favor, dá para todo mundo se retirar, vocês que estão rindo aqui do milagre que eu vou fazer, do meu diagnóstico? Faz favor. Vamos entrar apenas aqueles que acreditam? Isso fica um exemplo para mim e para você. Com quem que a gente tem andado? Quem que a gente tem ouvido as vozes que estão ao nosso redor? São pessoas que nos motivam, que nos ajudam a confiar em Deus? Ou são agoreiros? Pessoas que não têm uma palavra de bênção, só de maldição, só para baixo? Será que se nós fôssemos o Jairo dessa história aqui, nós teríamos a humildade dele? Será? A gente se rebaixaria, jogaria boca no pó para chegar diante de Jesus? Será que nós teríamos a paciência dele? Aceitaríamos calado, ficaríamos caladinho, enquanto Jesus estivesse atendendo a outra pessoa na nossa frente? Ou daríamos uma de brasileiro, né? Que é muito comum, né? Farinha pouco, meu pilão primeiro, não é assim? Ou principalmente, será que nós teríamos a confiança que Jairo teve? Será que a gente confiaria, apesar da má notícia, apesar do diagnóstico definitivo, sua filha já morreu? Será que se eu e você estivéssemos ali com Jesus do lado, e eu queria te falar uma coisa, a situação é a mesma. Jesus continua conosco no caminho, Ele está do lado o tempo inteiro, e acontece isso tudo aí. Jesus está indo conosco por alguma coisa, e alguém está falando: não precisa de mais não, mexe com isso não dá certo não. E aí o que você faz? Você faz como Jairo? Vambora Jesus, não vou dar ouvido a ninguém não, vou só crer. Ou a gente fala: não, então tá bom, já que não deu mesmo, valeu Jesus pela força, fica aí que eu sigo o meu caminho. Que Deus nos ajude a gente fazer como o Jairo, e temos essas 3 atitudes simples, mas extremamente complexas de se viver no dia a dia. Essa humildade, essa paciência nesse mundo corrido, e essa fé inabalável em Jesus.